O corpo da mulher, objetificado, sexualizado, totalmente valorizado ou totalmente desvalorizado, materializado, controlado, ensinado que precisa ser uma fonte de status. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. O tema do episódio de hoje é o corpo da mulher. Que desde pequena as mulheres são estimuladas a sair do esporte e ir para a academia. Esse corpo precisa ser uma escultura e ser algo moldado, o que faz a mulher se afastar desse movimento e poder ter uma relação complicada com esse corpo. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar e agradecer a Mafê por estar aqui. A Mafê é professora de educação física, bailarina e mãe da Maju. E hoje a gente vai conversar sobre movimento, sobre essas transformações diárias do corpo. E, enfim, Mafê, antes de tudo, quero muito te agradecer por estar aqui. Sei que esse período maternidade, imagino que deve ser muito complicado, dinâmico e mil emoções e uma profissão nova, querendo ou não, 24 horas por dia, um que trabalho, não tem descanso. Não tem férias, não tem descanso, não é remunerado. Sim. Mas a remuneração é em amor que transborda e que não tem preço, mas... Sim, então eu sei como, né, mil e um esquemas para estar aqui. Então, eu queria te agradecer muito de coração e queria pedir para você se apresentar, enfim, para a gente ter esse papo gostoso aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer, estar aqui, uma honra estar aqui dividindo um pouquinho da minha história, da minha vivência profissional e pessoal, porque se intermeiam. Para quem nos ouve, eu gosto muito de fazer essa apresentação. Eu sou a Mafê, tenho 30 anos, sou uma mulher de 1,75 m, alta, dentro dos padrões considerado uma mulher alta, tenho cabelo cacheado, tenho um rosto comprido, nariz e queixos longos, um olho grandão, e hoje estou de vermelho e preto. Então, para quem está nos ouvindo e não nos vendo, eu gosto de me apresentar assim, muito que importante cria também mesmo, uma imagem, né, que quem não está nos vendo possa de repente me idealizar aí. Como você falou, sou mãe da Maju, sou profissional de educação física, fundadora e idealizadora do Instituto Macy. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e, né, sobre esse propósito do Instituto que eu, nossa, acho incrível e admiro muito. Obrigada. E sou uma mulher casada, filha do Gilberto e da Lenice, irmã da Mara, da Mariane e do Estevão. Acho que isso é um pouquinho sobre mim, assim, que vai além do meu trabalho, que a gente também, às vezes, acaba se limitando, né, só falando do trabalho, quem é a Mafê do trabalho. Então, resolvi fazer essa apresentação um pouco mais complexa, assim, de quem eu sou, enfim, do que eu faço e dos meus caminhos que chegaram até aqui. Porque é isso, né, Mafê, o que a gente estava falando, o trabalho é um pedaço dessa pizza. A Mafê, professora de dança, empresária do Instituto, mãe, filha, irmã, são esposa, muitas Mafês. amiga. Exato, tem tantas Mafês dentro da mesma pessoa. É isso. E pode falar. Não, e o quanto essa totalidade faz quem eu sou, inclusive no meu trabalho e dentro do meu propósito, como você falou. Todos esses caminhos me levaram até aqui, inclusive como mãe de uma menina, né? Que também veio uma surpresa. Eu sempre achei que eu fosse ser mãe de um menino. Não, gente, eu tenho filho menino, óbvio. Menino. E aí, quando eu vi lá o teste, que era uma menina, eu falei, meu Deus, assim, as dores e as delícias de ser uma mulher. E eu lembro que a primeira coisa, entrando nessa questão do corpo, né? A primeira coisa que eu pensei, eu fiquei muito feliz, uma surpresa mesmo, mas ao mesmo tempo, e na mesma eu assim, putz, ela vai passar por todas as questões de autoestima, de objetificação, de sexualização, então veio uma preocupação
muito grande e, ao mesmo tempo, mais gás para eu trabalhar com aquilo que eu trabalho, que é permitir com que as mulheres se conheçam ao ponto de serem livres para ser quem elas realmente são. Então, independente do corpo que elas, da forma do corpo que elas têm, independente ali da parte externa, que é o que a gente vê, né, inicialmente, e que acaba limitando tanto na escolha de atividades, né, físicas, então do exercício, de atividades de hobby, e pensando só única e exclusivamente na saúde, que a gente sabe que é sempre o último caminho, assim, é o mais urgente quando a gente toma consciência do estado de saúde que a gente está, mas é o último quando aparentemente está tudo bem. Então... E Mafê, eu acho que hoje em dia, nos dias de hoje, quando a gente pensa em exercício físico e movimento, na nossa sociedade é como se fosse o check, as calorias gastas do dia. Tá pago, assim, né? E eu acho que esse que é o ponto de como você, o Instituto MEIF, também, todo o seu propósito com a criação desse espaço, eu acho muito legal que você traz isso, de ser um espaço acolhedor. Então, de perceber que o movimento é essa ferramenta de autoconhecimento total. E da pessoa sair dessa zona de olhar o corpo só como estético e olhar o corpo como, olha o que meu corpo é capaz de fazer. Como eu me sinto aprendendo algo novo, como que eu tô me sentindo fazendo essa dança, que vai muito além e, claro, traz muitos benefícios para a saúde física também. Não é que a gente está esquecendo, não, antes de tudo somos profissionais de saúde, né? A gente tem esse objetivo, mas não é resumir esse corpo num número, numa foto. É entender que o corpo da mulher tem muitos lugares, né? É isso, então, para quem tá ouvindo, talvez não... A gente que sabe, acho que fica óbvio. Então, assim, o que é o Instituto MEIF, né? Isso se apresenta como Instituto. Agora, o Instituto. A gente fala que o Instituto MEIF é um espaço seguro, acolhedor e livre de julgamentos. Então, é isso que nós somos. Assim, mas como assim? E esse espaço promove atividades sustentadas por 4 pilares, que é a dança, o movimento, a arte e o diálogo, para você se conhecer, se perceber e se expressar através do seu corpo, com base nessas 4 ferramentas, e ser livre para ser quem você é. Então, dentro desses 4 pilares, a gente desenvolve as nossas atividades. E aí, o nosso carro-chefe é a dança, que é a minha bagagem, né? Comecei a dançar com 4 anos. Nossa. E aí depois a minha formação em educação física, e aí veio outros movimentos para minha vida, que até então, na minha fase de adolescência, eu tive oportunidade de vivenciar muitas coisas, assim, fiz aula de tênis, natação, atletismo, vôlei, mas eu sempre me achava um patinho fora d'água, sabe? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vou esquecer que meu professor de tênis falava, sai daí, Cicarelli, você é muito ruim, sai daí, alta pirulona, e ele falava, nossa, sai daí, eu falo, obrigada. Levei pra terapia depois. Mas na dança, eu me sentia, nos momentos em que eu estava dançando, e não todo o background, e por isso que esse espaço seguro, acolhedor e livre de julgamentos, eu me sentia livre, eu esquecia de tudo à minha volta. Mas o ambiente onde eu estava inserida era um ambiente de muita rivalidade, de muita competição, onde o corpo da bailarina, eu sou bailarina, como que você idealiza esse corpo, né? Tipo, para pensar uns minutinhos, como que é essa bailarina? Sim. E eu claramente não era esse estereótipo, por mais que eu fosse uma mulher considerada magra, eu não era ainda o padrão ideal de uma bailarina porque eu era alta. E tinha um volume muscular, eu tenho o quadril largo, né? E então, assim, não era aquele corpo idealizado de bailarina.
E aí isso me matava, e aí nunca era bom o suficiente, nunca era bom o suficiente, eu sempre tinha alguém melhor do que eu, tinha um corpo melhor do que o meu, uma flexibilidade, força. E aí eu falava, e aí no final das contas, aquele momento de felicidade plena eram, sei lá, 2 minutos de uma música no espetáculo de final de ano, mas eu já estava extremamente estressada, cansada, saturada pelas horas exaustivas de treino, de ensaio, de cobranças. E eu falei, eu não quero mais dançar. E eu fiquei quase 10 anos sem dançar. Nossa, Nath, tá? Que sabia dessa fase? Foi do período do ensino médio até o final da faculdade. Sim. Eu fiquei sem dançar. E aí entrei na faculdade de educação. Eu sabia que eu ia querer trabalhar com movimento. Tá. Mas é isso, eu entrei na faculdade de educação física e esse é mais um estereótipo que a gente carrega, que é, nossa, sabe tudo de esporte, sabe tudo de musculação, que, gente, eu nunca entrei numa sala de musculação. Não sabe, e aí é isso. E eu falei, tá, então eu vou trabalhar com Pilates, que é uma modalidade que eu sou completamente apaixonada, que eu acho que é uma modalidade muito completa. E eu falei, vou trabalhar com Pilates. E aí entrei na faculdade, que não, é com o corpo, com o movimento que eu quero trabalhar, vou trabalhar com Pilates, que é uma modalidade que eu acredito, que, enfim. E aí, mesmo no meu TCC da faculdade, eu fui para a dança. A importância da dança para a socialização de pré-escolares. Então, enquanto as cantigas de rodas, atividades na escola com dança, de expressão corporal, são importantes para as crianças aprenderem a socializar entre si, de consciência corporal, de ritmo, uma série de coisas. E, desculpa te cortar, Matê, mas nessa fase já tinha voltado a dançar? Ainda não. E olha isso, como tem esse padrão tão rígido no balé que na sua cabeça foi como se fosse o meu corpo errado. O meu corpo não pode dançar. O meu corpo tá errado, eu não posso ser bailarina, então... E nada do que eu faço é suficiente. Exato, porque é um padrão muito... Por isso que é tão um fator de risco para desenvolver transtornos alimentares, porque esse é o ponto, o seu corpo tá errado. Não importa o quanto você se esforçar, tá? Seu quadril é assim, né? O que a gente vai fazer? E é um pouco isso, de, você vai num lugar... Eu falo muito disso para as pacientes. Por exemplo, eu calço 37. Vou num lugar e aí me dão um tênis 35. Tá, desculpa, moço, não cabe, eu quero um maior. Como é tranquilo falar isso? Não vai caber. Eu não vou comprar um tênis 2 números menor. Do mesmo jeito que se me deram um tênis 40, não cabe no meu pé. E tá tudo bem. Como isso é tão tranquilo? Não cabe. Mas com o nosso corpo da mulher, não. Tem que caber nisso. Você tem que mudar o seu osso. Exato. O que eu vou fazer, né? Como? Isso não significa que você não vai ser uma bailarina, né? Nossa, intenso isso de ter ficado demais. Tempo. E aí, mas algo dentro de você ainda tava com essa, né? A chaminha tava ali. E aí, 2 anos depois que eu saí da faculdade, eu vi um vídeo da Sabrina Sato fazendo uma aula de dança com uma professora e rebolando. Eu falei, opa! Olha, muito me interessa aprender a rebolar. E aí saí também do clássico. Entendi. Né, das danças... Desse padrão rígido também, né? Que as danças não comerciais, as danças tradicionais, carregam, né, desse padrão. E aí eu falei, acho interessante. Eu peguei e mandei uma mensagem para a professora. Oi, tudo bem? Não. Queria fazer uma aula. E aí eu falei, gente, o que vão pensar de mim? Uma coisa é a Sabrina Sato rebolar, outra coisa sou eu rebolar. E é isso, de uma tradição clássica, conservadora, que é o balé clássico, o jazz, enfim, tem essa, né? E agora, o que vão pensar? Eu falei, mas eu vou fazer. E fui fazer a aula com a Gabi Schultz, que é fundadora e idealizadora da marca e aula Sensual Hip Dance. Foi o meu retorno aí. Sou certificada, sou a primeira professora certificada em São Paulo em Sensual Hip Dance. A Gabi é de Porto Alegre do Sul. E aí foi o meu reencontro. E é isso, com uma dança que mescla o twerk, o hip hop, a dança do ventre, que é a base central da Gabi. E aí misturar tudo isso e trazer isso aí toda a questão da sensualidade para a dança. Então reconhecer esse meu corpo também, que era um corpo rígido, que era um corpo
e aí trazer esse movimento. Então, eu também passei pelo período de aprender algo novo, com o repertório que eu já carregava, que é isso que eu falo para as makes, que é como a gente se chama dentro da comunidade. Que é isso, o que você traz de bagagem até aqui? Né? Então, aí eu tenho um corpo que tem ritmo, que tem elasticidade, mas eu nunca tinha dançado, a não ser nas festinhas, né? Mas assim, nunca tinha feito aula de movimentos que movessem a região do quadril, a região pélvica, e o quanto essa região é carregada de sentimentos e emoções que foram desbloqueados através da dança. Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta de autoconhecimento, porque me possibilitou a aprofundar em assuntos relacionados à minha vida que até então eu nunca tinha tocado, né? Então, a questão da autoestima, a questão da própria sexualização e sensualização que o outro colocava em cima desse meu corpo também. A questão... Nossa, são tantas coisas que me trouxeram. A questão do próprio feminismo, a questão do eu danço porque eu quero, eu rebolo porque eu quero, não necessariamente para alguém. Então, tudo isso foi uma porta que se abriu e que eu mergulhei num processo muito individual e que em 2020 nasceu, então, o Instituto MEIF para ser esse ambiente seguro, acolhedor, livre de julgamentos, para você se conhecer, se expressar através da dança, do movimento, da arte, do diálogo. E é lindo, Mafê, escutar toda a sua história, de perceber tudo que você precisou passar e sentir dentro do seu corpo para conseguir transferir essa dor e todo esse processo no Instituto e de ser um lugar que tantas mulheres também passam por isso. Eu acho que esse ponto do corpo da mulher na sociedade que a gente vive, eu acho que hoje em dia eu falo muito que quando a gente fala de corpo e comida é a pontinha desse iceberg. Tem muitas questões muito profundas em relação a tudo isso. E que esse é o ponto, né? Se a gente não questiona, não começa a cutucar, não aparece. Sim, a gente vai vivendo, acho que literalmente no automático, né? Naquilo que é isso, e por isso que as questões externas acabam afetando tanto a nós, né? Porque é o que nos molda, é o que é esperado, é o que é aceito, eu acho que é isso. E aí, a partir do momento que é estimulado, né? O tempo inteiro. Sim. Todos e aí, a partir do momento que você começa a cavar internamente ali o que você está fazendo, para que você está fazendo, que você não precisa fazer igual ao que todo mundo está fazendo, que está todo mundo falando, que tem outras pessoas que também estão começando a pensar, ou que já pensam, ou propagam esse pensamento e falam assim, vamos juntas. E aí você não se sente sozinho. Então o MEIF também tem esse senso de pertencimento, de comunidade, que a gente... Eu falo hoje, se acabar o Instituto MEIF como espaço físico, eu acho que o que fica de legado é a comunidade que se apoia, que se acolhe, que se ajuda nesse processo que é infinito, né? Eu acho que o autoconhecimento, assim, não é uma receita de bolo, ele é muito individual e particular de cada um, mas ele também, normalmente, é muito solitário. Então, por que não compartilhar, dividir e se ajudar? Porque é isso, o que eu acabei percebendo? Que não era só eu que me sentia dessa forma, que eu amava dançar, mas eu não me sentia suficientemente boa nas escolas tradicionais, na questão do movimento como a gente conhece, né? Então, numa aula de funcional tradicional, é um ambiente onde se espera que a mulher tenha X performance, X corpo, use tal roupa, e aí se ela não se prepara, não está preparada ali para o que os outros esperam dela, ela vai deixar de frequentar, vai deixar é o que acontece muito, né? A pessoa tá com muito calor, tá fazendo aula, tá transpirando,
tá de top por baixo, mas não tira a camiseta. Eu falo, gente, eu sempre falo, quando alguém tira a camiseta, a gente celebra. Yes! Sim, esse é o ambiente para você ficar como você for se sentir mais confortável. Que os outros ambientes não permitem, os ambientes tradicionais, né? Em sua maioria, não permitem que você se coloque dessa forma para poder praticar uma atividade física que vai fazer bem para a sua saúde, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde social, emocional, para tudo, né? Para tudo que engloba, para tudo que engloba a saúde. Então, o Make nasce com esse propósito, assim, vamos atrelar, vamos juntar um hobby, um hábito saudável, mas sem cobrança, sem comparação, sem julgamentos. E eu acho que é isso, né? Cada corpo é um corpo. Tem uma história, tem uma trajetória e que você é capaz de aprender. E tudo é aprendizado. Total. Ninguém nasce sabendo rebolar, né? Esse é o ponto. Você tem que se desenvolver e é só se sentindo à vontade para treinar. E é um passo depois do outro, né? É isso. E o que a gente percebe, né? É que, eu falo, se tem um segredo que eu possa compartilhar com relação ao exercício, à atividade física, é a constância. Só que você só consegue ter constância se você está num ambiente propício para E é isso que eu falo muito isso para os meus pacientes, que às vezes vem com uma demanda, não, eu quero mudar o corpo, porque nutricionista é emagrecedora, assim, né? Então vem com essa demanda de mudar o corpo, tô fazendo exercício físico, academia. Mas você gosta disso? Não, não gosto. E eu fico, tá, mas vai ter que ser algo constante até o último dia da sua vida. Não é uma coisa que você vai fazer durante 2 meses, tá, cheguei no corpo que eu quero. E aí, né? Não, o corpo é a consequência de tudo que a gente vive, né? Sim. E que ele muda ao longo dos meses, dos anos, das fases da vida, e que eu acho que vem esse outro ponto da gravidez. Sim. Como foi para você passar por todos esses processos e continuar se movimentando? Às vezes com limitações, porque tem limitações, mas eu acho que é algo que, para mim, Mafê, foi muito lindo de ver nas redes sociais, foi isso de você continuar se movimentando, dançando, como a Ju, dentro de você, né? Então, acho que o primeiro ponto eu já praticava né, exercício, atividade física, já fazia parte da minha vida, então eu pude continuar. Sim. A minha gravidez era uma gravidez de baixo risco, porque não existe gravidez sem risco, então teve esse ponto também. Sim. E eu dei aula e fiz exercício até os 9 meses de gestação. Que, na verdade, até o momento que ela decidiu nascer, estava eu lá dançando, fazendo agachamento, requebrando no hospital. Mas é isso, por ter uma gravidez de baixo risco, por já praticar as atividades que eu praticava, e por ter liberação médica. Então, é isso, lembrar que cada corpo é como já falamos, cada corpo é um corpo. Tinha liberação do médico para continuar fazendo o que eu já fazia. Não podia começar, por exemplo, nunca corri. Então, não poderia começar a correr. Né, por muita constância ao longo da sua vida, foi possível manter. Foi possível manter até o final. Eu quase não tive restrição de movimento. A única coisa que ele pediu sobre... E até é interessante a analogia que eu vou fazer, que ele fez, e isso faz todo sentido. Que eram movimentos de mudanças rápidas de direção. Porque ele falava, pensa que a sua placenta ela é enraizada, né, no seu útero, como se fosse raízes de árvore. E aí pensa, se tiver um terremoto, como que vão ficar essas raízes? E eu falei, genial essa analogia, né? E é isso. Então, pensando em mulheres que têm descolamento de placenta, pensa nessas raízes, né? Que é onde vem toda a nutrição através do sangue, enfim, através ali dos vasos sanguíneos. E aí, quando há descolamento, é porque essas raízes não estão firmes e presas. Então, é isso. Então, ele fala, uma pessoa não faz movimentos muito bruscos, porque, de resto,
E ele falou, só não vai ficar de ponta cabeça nos últimos 3 meses, se o bebê tiver encaixado, pode ser. Então foram as únicas restrições que eu tive. Foi extremamente importante, principalmente para minha saúde mental, poder continuar me movimentando, continuar dando aulas e até privilégio, né? E estar perto das mulheres com quem eu convivo. Então, assim, para minha saúde mental, assim, com certeza. Mas para minha saúde física também permitiu com que todos não tive gravidez, não tive diabetes gestacional, não tive hipertensão, porque tudo isso pode ser desenvolvido por N questões, mas eu tenho certeza que por ter hábitos de exercício mesmo, continuar desenvolvendo o bebê bem e me sentindo bem para seguir as atividades que eu já fazia. Então foi muito legal. E essa relação com o corpo, de ver o corpo mudando tanto numa velocidade e as roupas não cabendo mais, porque eu acho que esse que é um ponto que é isso, é um momento que a sociedade, igual a gente estava falando, né, que, nossa, é o melhor momento da sua vida, você tem que estar feliz todos os dias, é o sonho de toda mulher estar grávida, toda mulher precisa estar grávida, precisa querer isso, né? Sim. E que você tem que estar feliz e que às vezes pode existir sim uma insatisfação corporal, porque é uma mudança de um corpo e até o pós-gravidez, né? O corpo muda, porque você gerou uma vida dentro de você e você... Mas até essa mudança que é esperada, eu acho que também pode ser um peso, sabe? Sim, tipo, mas é claro que eu ouvi isso, é claro que seu corpo vai, quando dividir insatisfações, porque, falo, por mais que eu nunca me senti tão bonita quanto durante a gravidez, assim. Esse poder de estar gerando uma vida, né? Que bom, foi muito importante pra mim, mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres. Mas pra mim, pessoalmente, foi um momento muito lindo. Mas houveram momentos eu tive aumento de celulite, eu não tive que comprar roupa, tive que pedir roupa emprestado, porque chegou uma hora que você, eu vou ganhar tantos quilos, né? E eu acho que também esse é um ponto que eu falava, eu quero ganhar no máximo 12 quilos. Aí coloquei 12, não posso passar. Eu ganhei 17. E estava me sentindo super bem, mas no início eu falava, não, Pedro, eu não posso engordar, pelo amor de Deus. E aí eu fui comprando roupa até onde eu achava que eu ia, até os 12 quilos. E aí eu nunca vou esquecer. E meu médico falou assim, você é uma mulher alta, você é uma mulher grande, tipo, pra você 15 quilos seria o que se espera de uma... A bebê tá bem, você tá ótima, por que você tá preocupada com isso? E aí eu falei, nossa, é verdade que eu tô preocupada com isso. Eu falei, não, mas eu não posso deixar de falar, né, que tipo, por mais que eu tenha me sentido mal, que não houveram esses momentos, esses questionamentos, e não houveram momentos que eu pude, olha minha perna, não sei o quê. Assim, mas nossa, você tá gerando uma vida, você não pode se sentir assim. Deixa eu reclamar. Vira uma culpa da culpa, né? A culpa da culpa. E aí um ciclo sem fim, assim. E óbvio que eu sei que esse corpo se desenvolveu e mudou para que outra vida fosse gerada, mas também não diminui a minha dor e o meu processo de entendimento daquele momento. Porque uma coisa é entender racionalmente e a outra é emocionalmente, né? Às vezes a gente pode entender racionalmente, não faz sentido eu ter medo de comer esse alimento. Racionalmente é isso, meu corpo vai mudar. Mas emocionalmente, pode ser que você não se sinta assim. E de você poder ter lugar para você dialogar com as pessoas, ter um médico acolhedor pelo que você tá contando. Um beijo, Braulio. Isso faz muita diferença, porque tem muita mulher que passa por essas transformações sem ter um espaço acolhedor para falar sobre isso, sem ter pessoas que escutam e falam, não, você tem que estar feliz, vamos! E pode ser que não, são altos e baixos. Altos e baixos. E eu até a gente pode falar também da questão da amamentação, sim, que foi um ponto bem delicado para mim, assim, e como são fases, e o quanto é importante também a gente poder dividir essas fases. Então, assim, eu me senti uma deusa maravilhosa, eu não me senti tão linda, mas eu também me senti insegura em determinado momento, também me senti
Fiquei preocupada com o meu peso, fiquei preocupada com a minha roupa, mas ao mesmo tempo, e como a gente é inconstante, impermanente, e que bom que somos assim, e que bom que a gente pode compartilhar e dividir da própria amamentação, do quanto, se eu não tivesse apoio, conhecimento, oportunidade, provavelmente eu teria desistido no primeiro mês. Hoje a Maria Júlia está com quase 4 meses, está em amamentamento de leite materno exclusivo, mas não foi assim desde o início, no primeiro mês. A gente precisou entrar com fórmula, porque isso nunca é só uma coisa. A pega dela não estava correta, consequentemente ela machucou o meu seio, consequentemente o meu corpo não produzia o leite necessário, não produzia a quantidade necessária de leite para ela descansar, para ela poder dormir, para ela poder se alimentar, se desenvolver. Então, são muitas etapas que a gente só consegue passar por ela se a gente tem informação, se a gente tem apoio, se a gente tem resiliência. E não acho que quem, por exemplo, quem não consegue amamentar e é mais ou menos, não é isso. Mas eu posso falar da minha experiência, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de ter pessoas e profissionais e que me apoiassem durante todo esse caminho, para que hoje a Maria Júlia, né, tá aí com seus quase 6 quilos, gente. E olha como é lindo, né, Mafê, perceber que essa nutrição é a base de tudo. É a base de tudo. Dela, né, da nossa conexão, mas principalmente dela. Eu acho que é isso. Enquanto se ela não amamentava o suficiente, ela não dormia, logo ela não descansava, então ela chorava muito mais de fome. E olha isso, fazendo uma analogia de como com o bebê fica algo tão nítido, claro, mas que com a gente é igual. Se a gente for para pensar, uma mulher adulta que faz uma dieta restrita, não consegue dormir, tem insônia, pico de estresse, não consegue se desenvolver, às vezes fica mal-humorada e chora e tá irritada porque tá com fome. Mas que às vezes é isso, na nossa sociedade é um status às vezes estar com fome. Estou tanto tempo sem comer, que imagino que no período bailarina, né, devia ter muitas mulheres assim, de quanto mais tempo em jejum, melhor. Com certeza. Com um bebê fica algo tão claro, quando ela não tem ainda, né, essas interferências assim, né, de como vem esse cuidado de perceber, o ideal seria a amamentação exclusiva do aleitamento materno, mas não dá. Então tá tudo bem. Tem a fórmula, esse é o ponto. A gente graças a Deus que bom, né? Que bom que existe, que bom. E graças a Deus. De não se culpar, de perceber, nossa, que bom que existe essa alternativa. Então vamos nessa. Porque não existe paz maior para uma mãe do que ver o seu filho bem. Né? E aí o pediatra dela falou, mas ela tá com fome. E aí é isso, você não vai dormir, você não vai descansar, você não vai produzir leite, você vai se culpar. E aí, desculpa te cortar, Mafê, mas aí vem essa pressão da mãe perfeita, da mãe idealizada. Como assim eu não estou dando, meu leite é insuficiente? Que deve ter sido uma baita pressão. Quando eu dei a primeira mamadeira e ela dormiu por 5 horas seguidas, com quase 3 semanas de vida. Então, assim, foram 3 semanas muito difíceis. Foi uma paz tão grande vê-la descansando, porque ela não estava com fome, e que ela podia agora, então, crescer, desenvolver e aprender, né? E aí, no comecinho, a gente não consegue perceber tantas... Assim, virou o primeiro mês, é absurdo o quanto muda dia a dia, assim, se você conheceu ela hoje, daqui um mês você for vê-la, ela é outra criança, outro bebê, e isso é muito legal de acompanhar, e o quanto a nutrição só foi possível por conta da nutrição, e o meu marido ontem até falou, ela estava estressada de fome, porque ela dormiu, e a gente foi dar banho antes de eu dar mamar pra ela. E aí ela tava chorando muito, 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 muito enquanto ele trocava ela.
Você imagina o desespero de uma mãe que não pode amamentar o seu... Não tem o que dar para o seu... Não é nem amamentar. Se uma mulher, por alguma razão, não pode, não produz leite suficiente, ela precisa de uma outra... Outro recurso. Quando ela não pode, tipo, imagina o desespero dessa mãe de ver o seu filho chorar. E é um choro de partir o coração, é um choro desesperador de fome. Porque ela não sabe falar, eu estou com fome. E, nossa, e que realmente é isso, né? Como é um privilégio. Um privilégio. E de perceber que também esse corpo da mãe, essa alimentação da mãe, também interfere, né? O estresse, o dormir dessa mãe para produzir esse leite, como tudo isso tem Vou até te relação. cortar que é muito importante esse ponto que até vou falar, Chantal. Tudo bem, Chantal tudo bem. compartilhou outro dia sobre isso, né? Que no período da tarde, a produção da maioria das mulheres diminui por conta do cansaço. Então, à noite, que é quando ela descansa, à noite e durante a manhã é onde o corpo produz mais leite, porque é o tempo que a mulher, teoricamente, conseguiu descansar mais tempo. E à tarde mesmo, que é isso, que você tem 1000 demandas, 1000 atividades, o seu acaba diminuindo a sua produção porque você não descansou. Então, até o ideal, e é isso aqui também é um privilégio, você conseguir descansar 1 horinha à tarde para dar esse boom que eles chamam até de hora da bruxa, porque vira um caos 5, 6 horas da tarde, vira um caos porque seu corpo não produz a quantidade de leite suficiente até aquela transição do dia e da noite, que se você não tem uma rotina regrada para a criança é confuso. E aí a sua produção de leite cai, e aí o seu bebê fica muito estressado. E aí se você não tem essa informação, se você não consegue descansar, não pode ou não consegue descansar, você se desespera. E aí você, é isso que eu posso te dar agora. Então, e de poder flexibilizar, entender esse limite, né? Da mãe ser um ser humano, também, antes de tudo, né? Ter uma vida. E é isso, ser mãe é só mais uma desses pedaços de pizza. De muitos. E que é o que a gente falou no começo, é um trabalho 24/7, remunerado no amor, que transborda. Isso, eu falo que se não fosse esse amor incondicional, seria humanamente impossível, porque é muito desgastante mesmo. Fisicamente, mentalmente falando, esses 3 primeiros meses, depois do 3º mês melhora, e melhora mesmo. Melhora mesmo, os 3 primeiros meses são muito difíceis, porque é um ser vivo que depende de você, que não se comunica da forma que você se comunica com as outras pessoas, que precisa de você para se alimentar, para viver, para tudo. Eu tô assim, porque eu acho que eu ouvi ela chorando. E aí eu me dei uma desconcentrada. Enfim, Mafê, queria te agradecer muito pela conversa. Eu acho que esse ponto da gente falar sobre isso, para nenhuma mulher se sentir sozinha. Seja nessa questão de o corpo da mulher, cada corpo é único, cada mulher tem a sua história, mas como muitas mulheres compartilham dessas mudanças da fase de vida do corpo, dessas mudanças diárias, de muita história comum, parecida. E que a gente fazendo essa rede, podendo falar sobre isso, como tudo isso acolhe. E aí eu queria te pedir, enfim, para antes dar uma recomendação de livro. Eu tô sempre pedindo isso para todas as mulheres que estão vindo aqui. E também de, claro, falar sobre o Instituto, como que as pessoas podem te achar. Mas eu acho que essa dica de pessoas que têm essa relação com o exercício, com o movimento, alguma dica de como dar esse primeiro passo, que não vai ser do dia pra noite que vai vir, fiz as pazes com o exercício. Não, sim, que é uma constante esforço, igual a gravidez, né? Sim. Essa profissão ser mãe, assim. Enfim, acho que tudo foi se ligando no fim.
Eu acho que a minha dica principal é escolha uma atividade com que você tenha alguma familiarização ou algum interesse profundo. Faça, apenas vá. Dê o primeiro passo de começar. O primeiro dia não vai ser fácil, o segundo dia não vai ser fácil. Eu falo para as meninas, eu falo assim, gente, eu sei que vocês se sentem igual um boneco de posto na primeira aula, que parece que tá todo mundo indo para a direita e vocês indo para a esquerda. Eu sei como é essa sensação, mas só da gente poder falar isso, né? Eu acho que as pessoas já se sentem um pouco mais abraçadas e acolhidas no sentido de, é verdade, eu me senti assim, você tem razão, acho que posso... E Mafê, como cada pessoa, porque eu falo pela minha experiência, eu sou o seu oposto, eu sempre fui do esporte da bola, da corrida, e que é isso, que é sair da zona de conforto. É isso. Eu me sinto boneco de poço completamente travada. E esse é o ponto, né? Que o primeiro passo vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Mas que estimule. E ouvir você falar, nossa, ó, talvez seja um caminho aí possível a longo prazo de que todo mundo recomeça em algum ponto. Exato. Eu acho que é oportunidade de errar. Se dê a oportunidade de errar, de fracassar, quando eu digo fracassar nesse sentido, é um fracasso da autoexpectativa, sabe? Então, de não se comparar. E que vai muito pra gravidez também, né? Tava escutando e pensando sobre isso, é isso, um dia de cada vez. Não tem essa expectativa da mãe perfeita, do parto perfeito, da amamentação perfeita. Não, é o que dá, é o real. Inclusive, a gestação, eu sou, até um spoiler, eu sou virgem com lua em Capricórnio, então eu sou muito terra, quero controlar tudo e tudo ao meu redor, e a gravidez, assim, desde o dia que eu descobri que eu estava grávida, foi um tapa na minha cara de tipo, você não controla absolutamente nada, vamos viver o agora, o hoje, o presente. Então, acho que essa é a maior lição da maternidade na minha vida, é não ter controle de nada, só viver e estar presente. Eu acho que é o maior presente que eu posso dar para minha filha é estar presente com ela, vivendo agora, e não idealizando, sofrendo, me comparando com o futuro, outras pessoas. Então, acho que essa é a maior dica e que também serve para o exercício, né? Apenas faça o hoje, não... E aí, acho que é um papo que eu acho que você, com certeza, tem com as suas pacientes, de traçar metas e objetivos possíveis, né? E não ficar idealizando ali, eu vou 7 vezes, você não vai 7 vezes na semana, não é impossível. Então, vamos planejar o hoje ou o amanhã, no máximo o amanhã, né? E aí depois, quando você finalizar essa tarefa, você pensa no próximo amanhã. E é isso, essa vida é real. Eu falo muito uma analogia que assim, é como se é um Waze, a gente tá indo para esse objetivo. Mas que às vezes a gente tá no caminho e tem um imprevisto, um preço. O Waze não vai parar e começar a chorar, não. Vamos recalcular e pensar por outro caminho. Mas a gente vai chegar lá de um jeito possível. É isso. Eu acho que essa é a minha dica principal do vá um dia de cada vez. E do livro. Do livro, eu vou no clássico que foi Transformou a Minha Vida, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Todos os livros da Brené Brown são incríveis, mas esse, acho que abraça tudo que a gente está falando aqui, essa questão de compartilhar vulnerabilidades, de compartilhar imperfeições, de compartilhar desafios e o quanto a gente se conecta nessa vulnerabilidade. Brené Brown fala muito disso, que é a essência do Macy, que é isso, a gente vai se conectar na dor, e aí através da dor a gente vai viver outros momentos e sentimentos incríveis e que a gente às vezes nem imagina. Então, acho que é isso. Vou finalizar onde vocês me encontram. No Instagram, @HelloMacy com E. E aí até uma curiosidade que é com E, justamente para não ficar a Mafê. A Mafê também é uma Macy. Então, a gente colocou com E para quando lê
direto, né? Aí se não trazer a questão da língua, do inglês, Tá. e não, se você for colocar com A, para quem sabe falar inglês, vai ler Macy, mas para quem não, vai ler Macy, né? Seria, e com Y, então a gente colocou com E para Nossa, com incrível. E e também Sim. não ser a Macê, tá? A Macê também é uma Macy. E e é isso, estamos no Instagram, Twitter, todas as redes, o TikTok, estamos em todas as redes como Hello Macy. E é isso. Mafê, queria te agradecer mais uma vez. Agradeço. Foi muito bom, importante. Primeiro de muitos episódios que vamos gravar junto, porque eu acho que a gente tem papo para vários episódios. Nossa, assim, eu peço desculpas, assim, eu não... Mas assim, eu até comentei com a Rê essa questão da privação de sono, o pensamento ele é um pouco mais devagar, e aí se acolher não precisa se cobrar tanto. Tá tudo certo. Foi incrível. Muito obrigada, tanto. É isso. Obrigada. Adorei. E queria agradecer você que ficou escutando até aqui. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira nesse almoço em conjunto.